Estou aqui em São Roque, passeando pela cidade, visitando essa mata esplêndida aqui, onde tem várias espécies preservadas. Essa mata é conhecida como Mata da Câmara. E olha quem eu encontro aqui, a minha amiga Bruna, do canal Uma Guia Por Aí. É claro que eu estou brincando, né? Na verdade, quem me convidou para estar aqui com vocês foi exatamente a Bruna. E nós estamos fazendo então um roteiro cultural aqui de São Roque, né, Bruna? Veja a tamanha importância de um guia. Por que nós precisamos de um guia para nos conduzir? Porque o guia sabe contar tudo, ele otimiza teu roteiro, teu espaço, ele te traz em lugares fantásticos como esse. Por que Mata da Câmara, Marques? A Mata da Câmara recebeu esse nome exatamente porque aqui ficava a Câmara Municipal de São Roque, quando ela foi criada no século XVII. E essa mata foi criada para preservar as árvores, a fauna que existe aqui, por um único motivo. Hoje nós temos em nossas casas a água encanada, algumas cidades têm o SAI, tem outros órgãos aí. Mas antigamente a água tinha que ser retirada dos seus mananciais. Aqui em São Roque, toda a água da cidade era retirada dessa região, que conta com 53 alqueires. Por isso, a Câmara Municipal, na época, resolveu preservar a mata para preservar os seus mananciais. Inclusive, andando aqui pelo parque, andando aqui pela mata, a gente escuta a água, a gente consegue ver as nascentes que tem aqui bem no centro da cidade de São Roque. Por isso o nome Mata da Câmara. Muito legal. E muito bem pensado para a época, né? Eles já pensaram no futuro e isso foi muito importante, preservar essa fatia de área verde. E aqui eu consigo fazer trilhas ecológicas, né? Elas são relativamente fáceis, né, de serem feitas, né, essas trilhas. São trilhas fáceis, porém nós estamos falando de São Roque e aqui em São Roque está numa geografia do estado de São Paulo muito irregular, tendo as suas partes mais baixas a 600 metros, suas partes mais altas vai até 1.200 metros. E a Mata da Câmara não sai dessa característica. Então você tem que ter um pouquinho de fôlego para algumas subidas que tem aí no meio da mata, mas é parar, respirar, sentir esse ar da natureza, sentir essa energia. Na verdade, não é só tomar cuidado com o físico. Eu acho que é também... Toda vez que a gente entra numa mata, é muito bacana ter um guia junto, né? Sim, nos sempre. conduzindo, Sempre. porque pode ser perigoso, né, gente? A gente não tem como percorrer ou saber se está tudo ok na sua rota, enfim, se vai que se perde, enfim, pode acontecer uma bobagem. Além da rota também, o guia tem o conhecimento dos animais que tem na mata, da flora, da fauna, o que a gente pode ver por aqui. De repente você faz uma caminhada na mata sem alguém te orientando e você caminha, olha, um monte de verde. Fica desinteressante. Com o guia, claro, vai dar um colorido nesse verde, vai transformar a mata em um lindo jardim de informações e de cultura. Vale a pena fazer um passeio desse com um guia de turismo. Muito bem, Mata da Câmara, vem. Vamos contar um pouquinho a história de São Roque, da cidade de São Roque, da fundação de São Roque, como surgiu esse lugar, Marques? Sim, São Roque ela surge no século XVII, foi uma cidade fundada pelo Pedro Vaz de Barros, era um bandeirante, assim como a maioria das cidades aqui da região. E também outra característica fundamental das cidades fundadas nessa época, que eram fundadas a partir de uma capela. A primeira capela construída e foi rezada a primeira missa no dia 16 de agosto de 1697 foi a capela em homenagem a Santo Antônio. Essa capela no centro da cidade, ela foi construída em estilo português, aquelas capelas pequenininhas, brancas, pequena porque a população ainda era muito pequena na cidade. Posteriormente,
essa capela foi substituída por uma capela em estilo colonial barroco. E aí mudou-se também o santo de devoção. A capela de Santo Antônio mudou para fora do centro e no centro foi construída essa capela em estilo barroco colonial em homenagem ao santo São Roque. Por isso a cidade tem esse nome hoje. A cidade construída e fundada em cima do Espigão Mestre. Lá no alto, no centro, onde está a matriz, onde está a praça principal e também onde começou a crescer a cidade, está no alto e de um lado e de outro nós temos os rios, que é uma tecnologia indígena. Os índios faziam suas aldeias no alto do Espigão Mestre para ter a segurança, a visão de quem vinha do outro lado do rio, também poder usufruir das águas do rio e fazer o seu plantio. E diante disso, os bandeirantes que chegaram e adotaram essa tecnologia. São Roque foi fundado desta forma. São Roque passou, no primeiro momento, teve aí a sua expansão, o seu crescimento com a mão de obra indígena. Os índios eram muitos na região e quando os índios foram escasseando ou foram sendo eliminados ou morrendo, eles foram substituídos pela mão de obra escrava. Tanto é que o centro de São Roque, essa segunda igreja em homenagem ao santo, foi construído com mão de obra escrava no centro da cidade. Junto com a mão de obra escrava, além da plantação de uva que o Pedro Vaz trouxe lá no seu início, São Roque também foi uma cidade que plantou um pouco de cana-de-açúcar, café, que isso faz parte do roteiro do estado de São Paulo, até vir para a industrialização. Junto com o café, era necessário fazer as sacarias para o transporte deste café, e aí São Roque entra nesse nicho e constrói a Brasital, que inclusive é o espaço onde nós estamos aqui contando essa história, que é o espaço da Brasital. Exatamente, mas a gente vai contar um pouco mais da história da Brasital já já. Mas antes eu quero saber quantos habitantes tem em São Roque? São Roque hoje está com a média de 90 mil habitantes. Para uma cidade muito próxima de São Paulo, que está aqui bem próximo à região metropolitana, são poucos habitantes. E é legal dizer que esse próximo, gente, são 54 quilômetros, aproximadamente 54 quilômetros da cidade de São Paulo. Isso, 54. A maior parte da população são-roquense está na zona rural, até por causa de outras culturas que nós vamos falar aí também durante essa semana, dos roteiros, do vinho, da cachaça, ao cachorro, as pessoas trabalham nessa região. E isso levou, toda essa cultura de São Roque, veio trazer a São Roque o título de estância turística, que é o que tem hoje. Tem vários municípios do estado de São Paulo que tem o título de estância turística. É quando o município preenche algumas exigências do governo estadual, com atrativos turísticos, com hotelaria, com gastronomia, com algum tipo de atrativo especial. No caso de São Roque, iniciou com vinho e acabou se tornando estância turística a partir da década de 70. Por isso hoje São Roque tem esse título e com isso ele recebe também uma verba extra do governo estadual para que possa continuar mantendo os atrativos da cidade. É interessante o que você falou, que a gente tem aqui 2 vídeos do Contour no canal, inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo, se você não assistiu. Eu costumo dizer que são 2 vídeos um pouco mais técnicos, talvez para o turista fique um pouco difícil de compreender, mas é justamente, a gente explica nesse vídeo do Contour, todas as profissionais que lá estão explicam o que é essa verba, o que é um município de interesse turístico, o que é uma estância turística, por que tem essa verba, enfim, é muito legal. Se você tem curiosidade, porque várias cidades passam pela mesma coisa, dá uma olhada, o link está aqui embaixo, certo, Marcos? Certo, isso mesmo. Isso mesmo. Aqui tem uma temperatura, é muito legal porque essa oscilação de altitude, então a gente tem 1.200 no mais alto, 600 metros de altitude no mais baixo. São Roque uma terra de morros, né? Sim. Nós temos várias estações no mesmo dia aqui, né? Várias estações no mesmo dia e dependendo da posição que você estiver na cidade ou passar de uma para outra na mesma parte do dia. De manhã, por exemplo, vou num lugar mais alto, eu vou ter ali um inverno, vou ter uma estação mais fechada, frio, e se eu desço mais para o centro da cidade eu vou ter o calor, exatamente por causa da posição geográfica de São Roque, que eu diria que é uma posição geográfica entre morros. Isso. Nós vamos mostrar para vocês durante essa semana também aí o Morro do Sabó, o Ski Park, que são partes mais altas de São Roque, e a parte central da cidade está na parte mais baixa. E que com certeza a gente vai pegar friozinho lá. Sim, claro. E isso favorece a cultura principalmente da uva,
Por isso que São Roque também tem o título aí de terra do vinho, tem a estrada do vinho que nós vamos falar em algum momento dessa semana aqui, enquanto estamos passeando por São Roque. O que mais que tem? Além do vinho, que é muito bom inclusive, São Roque hoje está se destacando bastante com a alcachofra, inclusive no mês de outubro, na cidade de São Roque, acontece a festa do vinho e da alcachofra. Tem grandes campos, grandes plantações de alcachofra, que dá para fazer pastel, dá para fazer alcachofra em conserva, dá para fazer patê de alcachofra. São Roque também se destaca como a terra hoje da vodka, das destilarias de vodka, Muito da interessante. cachaça, que é muito bom. E na vodka também a gente vai ter ali o gin, o rum. Além disso, a gente pode explorar o turismo religioso com as igrejas, a história até do próprio São Roque, de Santo Antônio, entre outros santos da cidade. O turismo ecológico, que a gente pode fazer trilhas, a gente pode participar do turismo radical, do turismo de montanha, como é o caso do ski park. As trilhas de São Roque, a mata de São Roque, e outro destaque que São Roque tem também é o turismo de ciclismo. As pessoas vêm para São Roque para andar tanto de bicicleta no asfalto, né, que são as speed, quanto as bicicletas mountain bikes, que é para andar em trilhas de terra. São Roque é excelente para fazer isso. Então não faltam opções aqui na cidade relacionadas ao turismo. E quero lembrar vocês que São Roque, ele faz... dá para perfeitamente fazer um dia em São Roque, né? Um bate-volta em São Roque, tá? Acho que vale a pena você vir conhecer São Roque. Inclusive a maior parte do turismo da cidade é de bate-volta. Porque a 100 quilômetros tem a capital, tem outras cidades grandes, Campinas, tem Sorocaba aqui muito próximo. Então a maior parte é bate-volta. Mas se você quiser vir e fazer assim como a gente, ficar uma semana em São Roque, São Roque tem também atrativo para a semana inteira e vale a pena. São Roque, vem!